Começa mais um Inspira, um programa sobre criatividade e inspiração. A gente bate um papo aberto, sem frescura, sem firula, sem nenhuma produção, mas é mais para a gente ouvir o que a pessoa tem a dizer. E hoje nós estamos com um cara fantástico aqui do mercado musical capixaba, Amaro Lima, que veio nos visitar. E é uma honra enorme, né? Esse é um dos privilégios nossos do Inspira, a gente poder trazer pessoas que não só colaboram, mas que a gente também é fã, pô. Obrigado. Já pegamos autógrafo, ganhamos CD e tudo mais. Mas vamos começar então, Amaro. A gente vai te perguntar, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem vários projetos, participou de vários projetos muito importantes e tudo. Essa necessidade de você ter muitos projetos é porque você precisa mostrar muitas coisas em outras vertentes, ou é uma coisa de mercado, uma coisa que você... Olha, eu encaro como meio que uma filosofia de vida, né? Há muito tempo atrás eu conversando com um executivo de uma multinacional, e a gente chegou à conclusão que a vida é feita de projetos. E aí eu peguei essa frase para mim e comecei a realizar coisas que eu sempre quis fazer. Então, você não botar limite, né, na sua criação é uma coisa que faz você extrapolar as fronteiras e barreiras. Enfim, você não tem aquela coisa assim, eu só vou fazer isso, eu só gosto daquilo e só vou... Então eu gosto de ter essa possibilidade de estar tocando com orquestra, ter uma banda de rock and roll, fazer uma banda para tocar nos eventos, né, participar de um show de música folclórica açoriana. Então isso tudo faz parte da minha vida, né? Até porque eu tenho uma influência de vários tipos de artes e vários segmentos musicais. Então eu não boto limite. E por causa disso tem isso. Você não limitando, você acha que te amplia horizontes de criação, por exemplo? Pô, eu comecei a experimentar mais dessa fonte aqui que eu não bebia. E comecei a beber. Por exemplo, a gente estava falando sobre baterista, sei o que, pagodeiro. Isso te ajuda no processo criativo para outras coisas que de repente não tinha? Porque a nossa criação não deixa de ser o que a gente vive, né? Então, assim, todas as influências acabam mexendo com você de alguma forma na hora de você criar algo. Né? Na hora de virar arte, né, você acaba carregando essa bagagem toda cultural e de influência que você teve na vida inteira. Então, às vezes, para fazer uma música, não demorou 5 minutos, demorou sua vida toda para você fazer aquela, porque você teve que viver aquilo tudo para fazer aquilo. Amaro, deixa eu te fazer uma pergunta, pegando carona na sua resposta. Você consegue identificar como é que começou o projeto, o primeiro projeto do Amaro, e como é que ele foi se desmembrando para outros, e você relacionando isso à sua formação musical? Como é que você começou lá? Aquele primeiro trabalho do Amaro, como é que ele frutificou? O primeirão de todos, eu vou considerar, eu fiz muitas coisas antes do Manimal, mas eu acho que o Manimal é um marco na minha vida, porque ali eu me profissionalizei. Então, após o Manimal, do Manimal eu cheguei a pontuar algumas coisas, alguns projetos, mas não tanto depois que eu saí. E foi um dos motivos de eu sair, que eu queria muito fazer outros projetos, viver outras coisas, que o Manimal, como banda, você não conseguia, me engessava um pouco para criar esse tipo de coisa. É parte do grupo, né? No grupo você tem que conciliar isso sempre aí, um né? mínimo comum numa banda, né? Eu queria ter uma autonomia não só de agenda, mas também de ter liberdade de fazer o que eu bem entendesse de qualquer tipo de coisa. Né? Bem, começou do Manimal e a partir do momento que eu saí da banda, eu adotei essa coisa, assim, vou criar, não vou botar limite para as coisas que eu quero viver. Porque eu acho que atualmente uma coisa que eu penso muito a gente tem que viver coisas, né? E é uma coisa que eu estou muito curtindo de fazer, né? Tem gente que gosta de ter coisas. Eu acho que ter coisas, no momento que você morre, fica tudo no banco, fica tudo aqui na terra, e, enfim, você não viveu o que você queria. E eu comecei a falar, eu sou um felizardo de trabalhar com o que eu gosto, né, que são poucas pessoas que têm isso, né, que sentem prazer em trabalhar, e isso acaba se confundindo, o trabalho e o prazer. Tem uma hora que você não sabe o que é trabalho, o que é prazer, e aí eu viro noite, e aí fica tocando o dia inteiro, ou fica desenvolvendo um projeto um dia inteiro, e você não vê a hora passar, e aquilo é tão prazeroso quanto uma diversão. Né? E eu acho que a partir daí que eu comecei a criar e dar essa liberdade de fazer as coisas. E por isso que o ramificou para cada hora uma coisa. Às vezes eu estou coordenando um evento de rock and roll, como ano passado eu fiz o Viana Rock Fest, eu fiz a coordenação. Esse ano eu vou ter outro.
Então, desde essa parte, meio que assim, atrás do palco, até os shows com orquestra, ou um show que eu estou preparando para esse ano, né, de música e poesia junto, que legal. faz parte do meu cotidiano. E tem também, eu fiquei sabendo que tem uns projetos aí de vídeo de humor, que de vez em quando você entra aí com uns crápulas amigos nossos aí, o Fábio Flores e com sim. o Vitinho, já fiquei sabendo já de umas incursões nesse sentido também, Não, né? tem umas coisas assim, eu me amarro, né, em humor e tal, eu sempre gostei, minha casa, meu avô era palhaço de circo, então assim, o humor sempre esteve presente, né, na família, né, até tinha um amigo meu que falava assim, cara, eu não acredito que rola na mesa que você foi jantar, um jantar de domingo desse, não acredito que rola na mesa de jantar. Vocês ficam falando que, tipo, a menina tem nariz de batata, outros aqui, se lá em casa dá uma crise existencial, porque todo mundo vai chorar no canto. Mas você acha que o humor, já falando de humor também, ele ajuda a você não ter bloqueios? Eu penso muito nisso, que o cara quando é bem-humorado, faz a criação... A gente, quando vai fazer alguma criação publicitária, a gente sempre começa pelo caminho da brincadeira. E começa a brincar, fala piada. Quando você vê aquela piada... O Chico Anísio falava muito isso. Pô, gente, é difícil você fazer... É muito mais difícil fazer humor do que falar sério. Você acha que, de uma certa forma, essa veia humorística de uma história do seu avô e tudo, isso ajuda? Ou na hora de compor não aparece essa coisa do humor? Tem também, assim. Eu tenho um parceiro musical, que é o Bernardo, que, assim, para cada letra que a gente faz umas 5 versões de humor, né? Para elas, né? Já faz a paródia dela mesmo. Já faz a paródia, porque às vezes você tá criação de vocês já faz... na criação, porque às vezes está numa frase, sei lá, eu tô tentando lembrar uma frase clássica assim, nossa, assim, mas vem, o amor que constrói, pô, sei lá. E logo na sequência, você fica tentando, né, achar uma linha de raciocínio que se encaixe metricamente naquilo, com a rima e tudo, só vem besteira, tipo. Mas constrói. O arroz está dodói, um negócio assim, vai nessa... Não chega a ser tanto assim, não. Mas é pior só um pouquinho. Isso é bom. Vamos lá, sou eu, Juliano? Então, fica à vontade, falando de humor. Aproveitando aqui, a gente selecionou, quando a gente estava discutindo, que perguntar, um ponto que foi engraçadíssimo a gente discutindo, é o seguinte, tem algum artista, algum músico que você admira muito, mas que talvez assim, para grande parte das pessoas, não consegue entender a arte dele e que é difícil você falar isso numa entrevista que você gosta, mas você percebe a genialidade. Tipo aquele assim, eu tenho um pouquinho de vergonha de falar, mas esse cara é muito bom. Eu gosto de muita gente, assim, e sempre fui criticado, desde a época de escola, de gostar de vários estilos diferentes ao mesmo tempo. Coisa de formação de casa também, que meu pai era DJ, ia ficar ouvindo aquele negócio, acordava com Raul Seixas num dia, outro dia era Paul Carruça, outro dia era Luiz Gonzaga, outro dia era Jimi Hendrix. Então, assim, eu cresci ouvindo isso. E aí não tive nenhuma relação, assim, preconceituosa com a música. Música é ruim, boa é boa. Então, eu não tenho um artista que eu vire, assim, que eu acho que eu sinto a vergonha de falar, né? Nem essa galera do brega, né? Antes mesmo de virar moda, né? do Para de Tomar a Pílula, qual é o nome dele? O Daí José e tal, né? Vando, sempre gostei de Vando, Antes de Morrer, Reginaldo Rossi é um clássico, né? Reginaldo Rossi toca Satisfaction no show. Pois é, ele é um clássico. Eu admiro, assim... o Calypso eu acho legal, acho a proposta do Chimbinha sensacional, e assim, como eles fizeram aquilo virar negócio é fantástico. Agora, tem coisas assim, é mais fácil falar talvez uma coisa, um estilo que, não é que eu não goste, mas eu acho assim, já que a gente está no papo de criatividade e inspiração, né, se você reparar o sertanejo universitário, assim, era uma pergunta que eu queria fazer para qualquer um deles, assim, por que eles nunca variam os temas? É sempre ostentação, sexo e bebida e ponto, final. Né? Mas dentro desse universo tem uma dupla que eu gosto, que é o Vitor e Léo, que eu acho que são os únicos que não fazem isso. Mas eu também não tenho vergonha de falar, entendeu? Isso é legal. Eu me lembro, isso tem muito a ver com, por exemplo, Claudinho Bochecha. Quando a Adriana Calcanhoto gravou a música cresceu assim de um tamanho. Eu acho linda a música. Você ouvia eles fazendo aquilo e tal, você automaticamente criava um bloqueio. Então, de repente, é isso mesmo. Porque tem um pacote do artista, né? O artista, hoje em dia, não é só a música. Você vê a música, o que o cara faz, o que o cara come, não sei o quê. Tinha uma amiga minha que fazia yoga, porque o Sting fazia, comia macrobiótico, que a Madonna comia macrobiótico. Então, ela meio que seguia o meio de vida do cara, e não exatamente a música em si.
Eu acho que no final das contas acaba sendo estudo, assim, que você vê até em outras artes, tipo, o Salvador Dalí é um cara que é genial na pintura e tal, mas tinha um estilo de vida tão exótico que acabava né, englobando aquilo tudo. Você vê o Salvador Dalí, você já emenda como o cara é maluco, aquele bigode pra cima, aqueles negócios. Verdade. E deixa eu só aproveitar então. E teve alguma situação que a música, a composição, a letra, a melodia ali que você criou, ela não conseguiu comportar todo o sentimento que você tinha? Falou assim, eu quero criar uma música para tentar falar isso, mas a música tinha um pouquinho a mais, que você precisava botar um pouquinho ali, mas tinha a métrica que você teve que obedecer, teve uma rima, que talvez faltou isso, mas para quem está ouvindo, não sabe qual é. É uma música linda. Mas, pô, Amaro falou assim, olha, poderia, não ficou muito bem. Não consigo pôr tudo nela. Não consigo pôr tudo na música. Pode acontecer isso? Acho difícil, assim, música nunca está pronta. Assim, a gente bota um limite ali, porque senão se livra, né? sempre dá, porque sempre, é o tipo de disco também, né? É porque a gente está sempre fazendo, então tem uma hora que a música chegou lá naquela situação. Você pode fazer algum ajuste, alguma coisa, isso já aconteceu. Mas depois que, assim, tá pronta, ou gravou, ou toquei e tal, assim, finalizou a música, é complicado de você mexer depois. Nem aconteceu de um dia chegar no estúdio, vai gravar num sábado. Na sexta-feira à noite, caramba, eu podia acrescentar só mais uma parte aqui para isso, no dia da gravação. Aí, galera, banda, vamos pegar essa mensagem. Já aconteceu, no caso do Seven Kinds, em Seattle, eu cheguei lá com 9 músicas. Aliás, com 10 músicas, mas só 9 letras. Eu fiz a 10ª música, eu fiz a letra lá. E a 11ª eu fiz a música e a letra no ensaio, no primeiro ensaio e único que a gente teve. Isso sem nenhum planejamento. Sem nenhum planejamento. É isso que é interessante. Você falou que criou praticamente em cima da hora. Como que é essa disciplina de criação que você tem? Por exemplo, ela vem naturalmente, você pega a letra, ou por exemplo, acontece muito você pensar numa letra bacana, numa melodia bacana, esquecer aquilo, anos depois você casar a letra com a música, sabe? Se existe uma disciplina sua, ou você deixa fluir naturalmente? Tem um pouco de tudo, assim. Eu normalmente componho caminhando. Porque vem as melodias, vem tudo, eu chego em casa e acabo tirando a música que eu mesmo fiz. Sem o violão? Sem o violão, sem nada. Um piano, ele vai a tuba. Vem alguma melodia, um riff, algum negócio, aí tal. Eu vou e meio que seleciono essa música, né, como uma possibilidade. Às vezes é só um trecho da música, mas aquele trecho me leva já a fazer a música inteira depois. Mas vamos pôr que 90% dos casos, assim, eu marco o estúdio, e tipo um mês antes de gravar eu começo a compor alucinadamente, começo a pegar essas anotações, não sei o quê, e faço o disco chegando pertinho do estúdio. O prazo estimula também, né? Pressão total. É mais ou menos como eu funciono. Workaholic mesmo. Porque aí não tem jeito, tipo, eu até tava brincando com o Caixa um dia desse, que é o guitarrista que gravou no Seven Kinds e que eu gravo no estúdio dele. Que quando a gente marcou o estúdio lá com o Jack Endino e tal, eu não tinha as músicas ainda, e o Jack cobrando. E aí, você vai mandar as músicas quando? Porque eles precisavam tirar as músicas, fazer para otimizar o tempo, né? Não, já tá mandando. E o estúdio era em abril, isso era janeiro, não tinha música nenhuma, já estava tudo marcado, desde, tipo, no ano anterior. Gente, cadê as músicas aqui? A música eu fui mandar praticamente 20 dias antes de começar a gravação. Eu mandei todas as músicas. Deixou o americano louco. Não, tá acabando, tá escrevendo, vai, porque ainda não deu tempo de gravar. Aí eu fiz por isso. E em vários discos meus, assim, e até no Animal mesmo. Eu chegava 15 dias da gravação de compor. Eu tinha uma culpa nisso de, caramba, eu tenho que ser mais responsável, não tenho que botar uma data sem tempo, meu Deus do céu, uma pressão danada, não dá. Aí eu descobri que o Djavan faz isso. O Djavan faz as músicas no estúdio, ele não faz nem uma semana antes, ele faz lá na hora. Talvez por isso são as belezas de... Mas então, até falando de Jack Endino, que deve ter sido uma experiência única, né? Um disco muito rock and roll que eu ouvi, eu achei fantástico. Quando você chegou lá, mesmo falando bem inglês e tudo mais, você já te bate uma insegurança? Porra, eu vou gravar num estúdio onde foi gravado Nirvana, onde, sabe, grandes ícones da música estiveram lá. Te bateu uma insegurança? Ou até uma atmosfera diferente, assim, foi profissa mesmo? Porque assim, o tempo era curto, tinha que gravar, então não tinha muito tempo de contemplar. É óbvio que meio que eu estava indo para Disneylândia, assim, eu sabia que era uma experiência pessoal única que eu ia passar ali.
Mas só que eu não ia a passeio, eu estava indo trabalhar, tinha que realizar o negócio, então eu tive que ficar muito concentrado, focado, né, no trabalho. E em alguns momentos, né, eu me pegava assim, putz, estou aqui. A gente conversando as coisas, eu falei, cara, eu estou aqui fazendo disco com o cara e tá rolando bacana isso. Você olhando para ele, discutindo, né? Ele é o cara, quando era moleque, né? Que... Chega uma hora, o primeiro dia, que é mais de quebrar o gelo, que a gente chegou lá e tal. Foram quantos dias lá, contato com ele? Eu cheguei um dia antes, assim, do combinado, porque eu queria chegar para fuso horário, essas coisas todas. Foram 7 dias para ensaiar, gravar, mixar, masterizar o disco. Né? Pauleira, né? Foi super rápido, super rápido. Deu pra ficar amigo até. Deu. A gente troca e-mail até hoje e tal. Legal. O Jack é super bacana. Amaro, para a gente fechar aqui nossa pergunta tradicional do programa. O que te inspira? Olha, como já falei, né, uma resposta lá atrás aí, eu acho que o grande lance da inspiração é o que você vive e o que você leva da vida com você. E isso legal, é uma coisa que me inspira, assim. O que a vida me passa me inspira a fazer uma música, a criar um projeto, a observar o mundo de uma forma diferente. Então, essas novas experiências aí, com tudo que aparece de novo, significativo, relevante, pode vir um novo sucesso com isso aí também. Isso aí, Deus te ouça. Tenho muito. É isso aí. Valeu. Tá certo. Obrigado, abraço. Obrigado aí, cara. Obrigadão pela força. Agora é a hora que a gente está conversando. Tinha até aquela pergunta. Você e o seu irmão, Alexandre Lima, vocês que eram daquela banda da família Lima? Vocês. Junto com a Paula.